Meus irmãos, graças e paz. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesse momento da palavra do Senhor, de ouvirmos a sua palavra. Muito feliz de estar aqui com os irmãos. E eu iniciei quarta-feira passada a trazer para os irmãos algumas pastorais. E hoje vamos dar continuidade. O texto da semana passada, só para me lembrar um pouquinho a o que a gente ouviu na semana passada, foi em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Lucas 13, não é isso? É. Foi Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, a gente iniciou fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 9, onde a gente viu que Jesus estava falando de coisas celestiais, de bênção celestial, que seria a maior bênção que o ser humano pode receber, que é a salvação, né, a vida eterna. E a gente viu que Jesus, no versículo 13, a gente viu que um homem sai daquela grande multidão e um homem está preocupado, um homem avarento, né? Está preocupado com coisas terrenas, como a gente ouviu quarta-feira passada. Então um homem chama Jesus e quer colocar Jesus como juiz, como repartidor de uma herança. Ele está preocupado com algo terreno, né? E depois Jesus conta para ele uma parábola que inicia no versículo 16. E a gente percebe nessa parábola sobre um homem muito rico que produziu com abundância e que esse homem ele produziu com tanta abundância que ele está preocupado onde vai colher, pois os seus celeiros é pequeno, ele precisa destruir, fazer um novo celeiro e juntar ali os seus bens, a sua riqueza. E a gente vê que no versículo 19, ele ainda é ousado em achar que ele recebeu a maior bênção, que ele está cheio de bênçãos materiais, e ele até diz que o que ele tem dura muito tempo. E como eu disse aqui aos irmãos, tempo que a gente sabe que ainda é temporal, que não é eterno, né? Tempo que ainda sabemos que é passageiro. E por mais que aquela abundância durasse muitos anos, o Senhor Deus ainda chega para ele e diz: hoje pedirão a tua alma, né? Então, por mais que ele tivesse muita abundância, ele não ia desfrutar daquilo. Deus chega para ele e diz: hoje pedirão a tua alma, né? E ele acha ainda que pode, com essa abundância, dizer à sua alma que pode descansar, que pode comer, beber, regala-te, né? E aí Deus chama ele de louco. Deus chama ele de louco. E esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim é o que entesoura para si mesmo, não é rico para com Deus. Então a gente viu o que significa... a gente viu quarta-feira passada como posso ser salvo. Foi usado esse texto por base, né? E foi iniciado de que vivemos tão corridos, tão preocupados, em busca de tantas coisas, né? E assim como aquele homem, e Deus chega para ele e diz: louco, hoje pedirão a tua alma, né? Para quem tem preparado, né? E aí a gente viu o primeiro ponto, só lembrando aos irmãos, que foi a primeira coisa, como posso ser salvo, é reconhecendo o meu estado de pecado. Eu acredito que não ficou dúvida aqui para os irmãos o quanto somos pecadores. Todos pecaram e estão afastados de Deus. E a gente viu que a mensagem de Jesus, a primeira mensagem de Jesus, a primeira mensagem dos apóstolos, não era Deus ter um plano na sua vida,
Deus te ama. A primeira mensagem de Jesus, a primeira mensagem de Pedro, a primeira mensagem de João Batista foi: arrependei-vos, porque somos realmente pecadores, né? E não há um justo sequer. Então, como ser salvo? Primeiro, reconhecendo o seu estado de pecado. Segundo, ainda vimos também, para reforçar o nosso estado de pecado, a gente olhou alguns mandamentos dos 10 mandamentos. E a gente percebeu que às vezes pensamos que estamos cumprindo com a lei, estamos cumprindo com os mandamentos, porque às vezes estamos olhando que o pecado é como se fosse apenas externo, né? O cara saiu com a mulher que não era sua, todo mundo viu que ele pecou, todo mundo está condenando, e todo mundo está dizendo que foi pecado, e realmente foi pecado. Mas e aqueles que olham, né? E que também adulterou em seu coração, porque olhou e cobiçou? Que a sociedade não viu, mas que Deus viu, que pecou. E a gente viu que o negócio estava difícil mesmo para a gente. Não tem como a gente dizer que a gente cumpre os mandamentos, a lei do Senhor, porque a própria Bíblia diz que se a gente tropeçar em apenas um, somos culpados de todos. Segunda coisa que a gente aprendeu foi entendendo a consequência do pecado. O que é que o pecado faz conosco? Estamos separados de Deus. As nossas iniquidades faz separação entre nós e Deus. Temos um Deus que não está com a mão encolhida, temos um Deus que não está com o ouvido tampado, mas a nossa iniquidade faz separação entre nós, que somos pecadores, e esse Deus que é santo, como foi louvado hoje nesta noite. Então, a consequência do pecado é a separação. A consequência do pecado é que nós estamos mortos espiritualmente. A consequência do pecado é a ira de Deus sobre nós. E a consequência do pecado é que o salário do pecado é a morte, e aqui seria ser lançado no inferno. Depois a gente, então, como ser salvo? Primeiro, entender o meu estado de pecado. Segundo, como ser salvo? Conhecer a consequência desse pecado. Depois que a gente entender o nosso estado de pecado, a consequência do pecado é que estamos prontos para entender o quanto Deus nos ama. E que plano maravilhoso Deus tem para mim e para você, porque eu estava morto nos meus delitos e pecados, separado de Deus, afastado de Deus, debaixo da ira de Deus, andando segundo o curso do mundo, a inclinação da minha carne, segundo a potestade do ar. E éramos por natureza filhos da desobediência, filhos da ira, e seríamos como galhos desgarrados, galhos secos que não estão na videira, e que será lançado mesmo fora, apanhado, tocado fogo e lançado fora. Ou seja, iríamos para o inferno se assim continuarmos, né? E aí a gente, como ser salvo? Terceira coisa, entendendo a maravilhosa graça de Deus que salva o perdido. E a gente viu o quanto Deus nos ama, citando um texto como João 3,16 e outros textos. Por último, a gente aprendeu como ser salvo, convertendo-me a Cristo de todo o coração. Então, meus irmãos, quem sabe quarta-feira tenha acontecido isso na sua vida. Quem sabe quarta-feira você entendeu o seu estado de pecado e a consequência dos seus pecados. Quem sabe quarta-feira você viu o quanto Deus te ama e tem um plano para você. Quem sabe quarta-feira você entregou a vida a Jesus, ou quem sabe você vai entregar hoje, não sei. Não é? Mas é convertendo-me a Cristo de todo o coração. Como ser salvo? Seguindo essas coisas. E o texto de hoje ele vai nos dar continuidade a esse mesmo pensamento. E vamos supor que isso aconteceu quarta-feira na sua vida, ou já aconteceu antes, né? Como eu já disse, em mim, por exemplo, foi no dia 6 de janeiro de 2012. E agora eu digo, eu estou salvo. E nesta noite vamos tratar desse assunto. O que significa dizer estou salvo? O que significa dizer? Será que alguém já viu a irmã Zefinha dizer eu estou salvo? O irmão dizer eu estou salvo? Eu sempre digo eu estou salvo. E o que significa dizer eu estou salvo?
Quem sabe você nessa noite ainda não consegue dizer isso, né? Ainda não tem esse senso de arrependimento, ainda não houve essa ação de Deus na sua vida, mas quem sabe vai haver nesta noite, em nome de Jesus. E o que significa dizer estou salvo? E eu queria, você está em Lucas capítulo 12, eu queria usar um texto como base, lembrando aos irmãos que vamos dar continuidade a temas e a pastorais, tá bom? E que o Senhor nos ajude. Eu queria ler Lucas 19. Lucas 19 como texto base. Zaqueu, o publicano, texto muito conhecido entre os irmãos. Lembrando aos irmãos que eu não vou estar pregando expositivamente, sequencialmente, versículo por versículo, não vou. Vou pregar num tema. O que significa dizer estou salvo? Mas também podemos meditar nesse texto nessa noite, podemos ler em casa, podemos passar a semana aí se alimentando desse texto e lembrando do que você vai ouvir nesta noite. Então diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o quê? O perdido. Amém? Pai, queremos te orar mais uma vez e pedir a ação, Senhor, do teu Santo Espírito em nossas vidas. Te oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, o nosso tema de hoje é o que significa dizer estou salvo. Como eu já disse, será que você já usou esse termo? Será que você tem convicção em dizer esse termo, eu estou salvo? E o que significa isso, dizer eu estou salvo? Então, mais uma vez, eu volto a lembrar você de que na mensagem anterior, quarta-feira passada, vimos o quanto nossos pecados são terríveis à luz da Bíblia. Porém, hoje vamos entender que o nosso maior problema nem são os pecados que cometemos, mas nossa natureza pecaminosa. Talvez quarta-feira você foi levado a pensar muito sobre os pecados que você cometeu até hoje. Mas hoje eu vou convidar você a meditar nesta noite, na primeira lição desta noite, de por que você comete esses pecados. Então, precisamos entender que o nosso maior problema nem são os pecados que cometemos, mas é nossa natureza. Nossa natureza, ela já é pecaminosa. Há muitas coisas mais terríveis nas profundezas do meu e do seu coração. Eu lembro muito do salmista que diz: Senhor, vê se há em mim algum caminho perverso e me conduz no caminho eterno. De certo modo, os pecados que cometemos, irmãos, eles são apenas frutos daquilo que já somos. Basta olhar para o que Jesus disse em Mateus 7, 16 ao 20. Jesus estava falando de quem? Dos falsos profetas. E Jesus disse o quê? Pelos seus frutos os conhecereis. Então, os seus pecados eram apenas frutos da sua natureza. Olha, quando vocês olhar para os seus frutos, para os seus comportamentos, suas atitudes, você já vai conhecer quem Ele é. Pelos seus frutos os conhecereis. Aí o texto diz: colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim
Toda árvore boa, Jesus disse que produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, o Senhor ainda diz, é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, Jesus estava falando acerca dos falsos profetas e nos ensinou como é que a gente ia reconhecê-los. Como é que a gente ia conseguir identificar os falsos profetas. Isso se aplica também aos falsos crentes. E ainda, meus irmãos, devemos olhar para os frutos dessas pessoas, mais do que para as suas palavras. Alguém já disse que eu demonstro mais quem eu sou, mais pelo que eu faço do que pelo que eu falo. Mas, por certo, as palavras de Jesus têm implicações ainda maiores. Na verdade, Jesus nos revelou que os atos maus das pessoas, ou nossos atos maus, são derivados de sua essência má. Como uma árvore que produz fruto de acordo com a sua natureza. Se eu tenho um limoeiro, esse limoeiro ele vai produzir o quê? Limões. Né? Porque essa é a sua natureza. Ainda que se esforce, ele não consegue produzir laranja. Ele tem que produzir limão. Então é aquilo que Jesus está dizendo. Que os nossos frutos pecaminosos já são consequências, já são frutos, já é mostrando qual é a nossa natureza. Então, chegamos à primeira lição nessa noite, que vai reforçar o estudo de quarta-feira. E que você precisa mais uma vez ouvir isso nessa noite. É que nascemos no pecado. Como eu disse, quarta-feira, talvez você começou a pensar sobre o adultério, que se a gente olhar e cobiçar, a gente já adulterou. Quem sabe quarta-feira você começou a olhar para o homicídio, que Jesus mostrou que se a gente se irar sem causa, se a gente se irar, se a gente chamar o irmão de tolo, a gente já está já seremos levados a julgamento. Talvez você tenha pensado para a sua vida até hoje. Eu tenho 39 anos, talvez quarta-feira eu pensei nos pecados que eu cometi até hoje. Mas ainda isso significa uma coisa. Que se eu cometi esses pecados até hoje, é porque na verdade eu já nasci no pecado. Você já nasceu no pecado. O ensino bíblico, meus irmãos, é que todas as pessoas já nascem pecadoras. Pode parecer que todos os homens herdaram o pecado como se fosse uma espécie de doença hereditária. Mas é pior do que isso, é mais do que isso. Pois o mal é algo que adentrou a vida humana em forma de uma corrupção total. Uma predisposição para o mal que se torna absolutamente invencível. Não é uma doença oculta que pode ou não se manifestar. Na verdade, meus irmãos, essa nossa natureza, esse nosso estado de já nascermos pecadores, é uma corrupção indisfarçável. Jesus disse que pelos frutos a gente iria conhecer. É indisfarçável. Que tomou conta tanto da alma como também do corpo humano. Davi, por exemplo, no Salmo, já citado nesta noite, o nome de Davi. E Davi, no Salmo 51, versículo 3 ao 4, a gente vê Davi dizendo: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. E veja, Davi diz: pequei contra ti, ele está confessando, está arrependido. O pecado, ele está dizendo que não foi somente contra uma pessoa, contra alguém, mas foi primeiramente também contra Deus. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo
no teu falar e puro no teu julgar. E Davi, ele diz, eu nasci, no versículo 5, ele diz, eu nasci na iniquidade. Assim como Davi, eu e você já nascemos no pecado. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi reconhece esse terrível pecado que havia cometido por Betseba, né? E Davi reconhece também que aquele pecado já era fruto também da sua natureza. Ele diz, em pecado me concebeu minha mãe. Eu já nasci na iniquidade, já nasci no pecado. Esse pecado que herdamos, irmãos, na teologia a gente chama de pecado original. É o pecado que a gente herda já desde Adão e Eva. Então, não olhe apenas para os pecados que você já cometeu na sua vida, nos seus anos de vida, mas saiba nesta noite que você já nasceu em pecado. Às vezes a gente vai pregar em algumas casas ou para algumas pessoas e as pessoas dizem, irmão, eu nunca matei, eu nunca roubei. E eu lembro muito daquele jovem rico que quer ser perfeito para Jesus, dizendo a Jesus que já guardou desde sua mocidade, desde a sua juventude, já tinha obedecido todos aqueles mandamentos. E Jesus chega para ele e diz, uma coisa te falta. Então já nascemos, irmãos, em pecado. Não é apenas o nosso pecado que cometemos durante nossos anos de vida, que ferimos o próximo, que ferimos a Deus, e que esse pecado merece punição, esse pecado estamos debaixo da ira de Deus, mas na verdade esses pecados são apenas frutos da nossa natureza, porque já nascemos em pecado. Esse pecado que herdamos, como eu já disse, chamamos de pecado original. O livro de Gênesis, irmãos, descreve que Deus, ao criar o homem, colocou no jardim do Éden com todos os direitos e privilégios de cuidar do jardim e de desfrutar das suas delícias. Mas apenas uma proibição foi estabelecida. O Senhor disse, e o Senhor, Deus lhe deu esta ordem, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus estabelece um único teste de fidelidade para o ser humano. E lá no capítulo 3 de Gênesis, descreve a maneira como o homem transgrediu esse mandamento de Deus. Deus disse que ele não comesse, se ele comesse, certamente ele morreria. Alguém pode até dizer que ele estava sob a influência da serpente, mas ele é o único responsável pelo seu pecado. Ele troca a liberdade que Deus lhe dá, o status, o privilégio, pela ambição de ser independente. De certo modo, o ser humano seguiu uma ilusão, pensando que seria igual a Deus. Ele não se contentou em ser apenas a imagem e semelhança de Deus. Ele queria ser igual a Deus. E a consequência do pecado realmente foi a morte. Deus disse, se comer, certamente morrereis. Embora o homem e sua mulher, naquele momento, não tenham morrido fisicamente, mas aquele ato garantiu a entrada da morte no mundo. A todo homem, a todo ser humano, a toda a humanidade. O mundo se tornou amaldiçoado e o homem voltaria ao pó. É o que diz Gênesis 3, versículo 19. Essa morte, irmãos, que o Senhor está falando, precisa ser vista de três formas. O homem morreu fisicamente. Por quê? Porque agora o homem começou a envelhecer, o homem começou a sofrer a decomposição do seu corpo, o homem passou a sofrer tudo isso de forma física, o homem morreu também espiritualmente, porque agora ele está morto nos seus delitos e pecados, está afastado de Deus,
E o homem morreu eternamente. Porque a punição aguarda esse dia. A punição de Deus, a ira de Deus cairá sobre este homem se continuar nessa condição. Até que o homem, no jardim do Éden diz, até que o homem coma da árvore da vida. Após Deus falar da maldição, Deus expulsou o homem e a mulher do jardim do Éden. Agora a vida do ser humano seria fora do jardim, fora da presença de Deus. Nessa condição nasceriam também seus filhos. E teria que viver dessa forma até o dia que a morte viesse buscá-los. E para nela permanecer eternamente. Esta é a herança de todos os seres humanos. Mortos nos seus delitos e pecados, debaixo da ira de Deus e caminhando para a condenação eterna. E esses pecados não é apenas os pecados que você já cometeu até hoje, mas é que você já nasceu em pecado. A transmissão do pecado e da morte a todos os seres humanos a partir de Adão fica claro, irmãos, no texto que lemos em Romanos 5,12. Paulo disse o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, ou seja, por Adão, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, entrou a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Assim como o pecado passou a todos os homens, a essa natureza pecaminosa, eu já nasci em pecado, já nasci na iniquidade. Assim também a morte passou também a todos os homens, porque todos pecaram. O apóstolo Paulo diz. Cada criança que nasceu depois de Adão e Eva já nasceu contaminada com o vírus do pecado original, o pecado de Adão e Eva. Por isso dissemos que todos os seres humanos possuem o que? Uma natureza pecaminosa. É esta natureza pecaminosa que é responsável pelo pecado do ser humano. Quando você vê as pessoas dando esses frutos é aquilo que é próprio da sua natureza. A Bíblia diz que é a árvore má que produz fruto mau e que não pode produzir fruto bom. Como o profeta Jeremias também disse: pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderíeis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal? Assim como a cor da pele, meus irmãos, não é uma questão de escolha. Quem é que nasce aqui escolhendo a cor da pele? Assim como a cor da pele não é questão de escolha, o ser humano igualmente não tem condições de escolher deixar de pecar. Pois como Jesus disse, ele é escravo do pecado. Nasceu em pecado e ainda é escravo do pecado. O que significa dizer estou salvo? Eu estou salvo porque eu já nasci no pecado. Amém, irmãos? Amém. Se eu estou salvo, se Zaqueu foi salvo, é porque ele estava perdido. Jesus veio salvar e buscar os perdidos. Né? Se eu estou salvo, se eu digo eu estou salvo, é porque eu tenho essa consciência de que eu já nasci no pecado. E se eu não fosse salvo, eu estaria debaixo da ira de Deus, dando sempre meus frutos de uma árvore má e caminhando para a minha condenação eterna. O que significa dizer sou salvo? É que eu já nasci no pecado. O que significa dizer ser salvo? Segundo lugar, é nascer de novo. Amém? Nascer de novo.
Em João 3, há uma história, irmãos, que conhecemos muito bem, que fala lá acerca de Nicodemos. Nicodemos, ele vai encontrar Jesus à noite. Conhecemos bem essa história e sabemos também da importância de Nicodemos, a importante posição religiosa de Nicodemos e a importante posição social de Nicodemos. O apóstolo João nos diz que ele era um mestre, um entendido da lei. O que muitas vezes não percebemos é que esse encontro com Jesus, Nicodemos se encontra com Jesus e começa certamente, ou mudou, ou pelo menos começou a mudar a vida daquele homem. Né? E Nicodemos começou a conversa com uma troca de palavras gentias. Suas palavras eram favoráveis a Jesus. Ele reconheceu que Jesus era de Deus, vinha da parte de Deus. Que Jesus era mestre, que Jesus era bom. Né? E por isso, sua afirmação e percebemos também que Jesus não deu muita atenção a essas palavras, pois estava ansioso pela salvação daquele homem. Por isso, sua afirmação, a continuidade da sua conversa, Jesus muda de assunto. Jesus diz a ele: olha, Nicodemos, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus disse que para ver o reino de Deus é necessária uma transformação completa. Algo, irmãos, como um novo nascimento. Veja que tudo que estamos ouvindo aqui lembra muito Zaqueu também. Por isso que lemos também Zaqueu. Zaqueu, quem é Zaqueu? Um homem que é publicano, maioral do publicano, um homem que cobrava impostos acima do devido, um homem que matava o povo com seus impostos, né? Um homem que era odiado por todo mundo, ninguém aguentava mais ver Zaqueu, ninguém queria ver Zaqueu por perto. É tanto que eles começam a reclamar porque Jesus entra na casa desse pecador. Eles odiavam Zaqueu. E Zaqueu cobrava impostos e mais impostos de tudo que entrava naquela cidade ou na casa do povo ou passava pelas mãos do povo. E Zaqueu, ele quer ver Jesus, e quando Zaqueu vai até Jesus, a gente vê, né, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que Jesus é quem primeiro vê ele. Isso nos mostra que, graças a Deus, irmãos. Lembra do que foi falado quarta-feira? A maravilhosa graça de Deus. Deus que nos amou primeiro. Jesus que se fez pecado no nosso lugar. Né? Deus enviou seu Filho. E seu Filho morre por nós, ainda sendo nós pecadores. Nós que vivíamos sem Cristo e sem Deus no mundo, inimigos da cruz. Mortos nos nossos delitos e pecados. Condenados mesmo ao inferno. E Jesus nos ama com seu... Deus nos ama com seu grande amor, com sua grande misericórdia, e nos alcança. Assim como essa atitude vem na vida de Zaqueu. Jesus vê Zaqueu, manda Zaqueu descer. A gente percebe que Zaqueu desce e desce depressa. Né? Zaqueu recebe Jesus com alegria. E Jesus entra na casa de Zaqueu, e a gente percebe que quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus também entra na vida de Zaqueu. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, Jesus também entra na vida de Zaqueu. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, e disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus salva ali mais um perdido. Então, a primeira coisa que a gente viu nesta noite, o que significa dizer eu estou salvo? Porque Jesus salvou um perdido. Jesus salvou um perdido. Já nascemos nesse estado. Zaqueu, a gente conta da história
do que Zaqueu fazia contra o povo, mas Zaqueu já nasceu na iniquidade. Zaqueu já nasceu morto nos seus delitos e pecados. E na história aqui com Nicodemos, Jesus diz que é preciso nascer de novo. E nascer de novo significa abandonar tudo e começar uma nova vida a partir do encontro com Jesus. A gente observa isso também em Zaqueu. Zaqueu, no versículo 8, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu está com uma nova mente. Zaqueu está com um novo coração. Zaqueu mudou o comportamento. Aqueles que ele roubava, ele agora quer restituir. Aqueles que ele se aproveitava para enriquecer, e isso mostrava o quanto ele odiava esse povo também, o quanto ele não tinha amor ao próximo. Zaqueu agora tem amor ao próximo. Zaqueu está diferente. Zaqueu nasceu de novo. Significa abandonar tudo e começar uma nova vida a partir do encontro com Jesus. E parece que Nicodemos está resistindo. Nicodemos diz: como é que pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Quem sabe Nicodemos esteja se desculpando. Quem sabe Nicodemos esteja querendo dizer que está tarde demais para ele. Quem sabe ele está querendo dizer que não precisa ou que não pode mudar. Nicodemos talvez estava pensando que já vivera e experimentara muitas coisas em sua vida e que todas as experiências pelas quais ele passou, todo o seu aprendizado, toda a sua posição, todo o seu status, eram coisas que ele não precisava descartar. Mas Jesus diz a Nicodemos: é preciso nascer de novo. E se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Jesus não desiste. Jesus tratou com ele argumentando, que ele precisava nascer de novo. E que isso não dependeria da vontade do homem, pois havia alguns elementos ainda mais importantes. Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aqui, irmãos, podemos ter como referência a água e o Espírito, podemos ter como referência a água o batismo de João. João pregava e João batizava com água. E esse batismo era um batismo que confessava e que se arrependia dos seus pecados. Jesus está dizendo a Nicodemos: você precisa confessar e se arrepender dos seus pecados. E crer em Jesus. Porque ele diz da água e do Espírito. E Jesus é aquele que batiza com o Espírito. João Batista batizava com água e João Batista disse: mas vem aquele que batiza com o Espírito. A verdadeira conversão, na visão de Jesus, é uma intervenção direta do poder de Deus sobre a vida das pessoas. Algo que produz uma real e duradoura mudança, não só de atitudes, mas também de caráter. Quando pensamos no Espírito que Jesus falou, devemos lembrar que é o mesmo Espírito que envolveu Maria com sua sombra, fazendo com que ela concebesse o menino Jesus. Desde o início, a função desse Espírito foi dar vida. Assim, ele é o que dá vida espiritual ao convertido que está morto em seus delitos e pecados. Nascer de novo, irmãos, implica numa transformação que atinge o âmago,
como que a própria essência da pessoa. Uma verdadeira mudança de natureza. Jesus disse, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. O que está contido nessas palavras é a ideia de uma transformação radical da própria essência da natureza da pessoa que antes era o quê? Pecaminosa. Quando Jesus diz que o nascido da carne é carne, está descrevendo o que todas as pessoas são por natureza. Vocês que têm a natureza pecaminosa, vocês que nasceram no pecado, que em pecado já concebeu sua mãe, você já tem a sua natureza pecaminosa, você já é nascido da carne. E o que é nascido da carne é apenas carne. É o modo como todas as pessoas nascem neste mundo e aqui vivem. Absolutamente dominada pela força corruptora que mantém elas na prisão. Eles são escravos do pecado. A aspiração máxima da vida da carne é apenas a vida carnal. O Senhor disse que aquele que alimenta a carne vai colher de quê? Da carne. E aquele que alimenta o Espírito vai colher de quê? Do Espírito. É a rotina, irmãos, de centenas de milhões de pessoas em todos os tempos. Nascer na carne, viver na carne e morrer na carne. Esse é o seu máximo, pois este mundo é tudo que lhes resta. O pecado é o seu modo de vida e o diabo é o seu mestre. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Há uma nova natureza, pois já não tem apenas as características da carne. Essa pessoa recebeu uma nova vida. Nascer de novo, irmãos, é receber uma nova vida. Nascer de novo, meus irmãos, é agora ser espiritual. Por consequência, ela tem uma nova expectativa e uma nova existência. Ele tem uma nova mente, um novo coração. Suas atitudes foram profundamente transformadas, porque Deus agora está em sua vida. A vida divina foi implantada no ser humano que nasce de novo. A vida do Espírito está no seu corpo. Uma nova natureza o faz ser mais do que apenas carne. Esse é o significado da conversão segundo Jesus. Uma transformação interna que sabemos, irmãos, que não é realizada por nós, é realizada pelo Espírito Santo, que muda a orientação das pessoas. Implanta a vida onde havia morte. Isso faz com que as pessoas nascidas em pecado se tornem novas criaturas. E o pecado já não tem mais domínio sobre essas pessoas. Quando nascemos de novo, a Bíblia diz que Jesus nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Quando conhecemos e aceitamos e cremos no Evangelho, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não somos mais, se nascemos de novo, se reconhecemos nosso estado de pecado, que nascemos no pecado, mas que nascemos de novo, temos nova mente, novo coração. Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Se habita em nós o Espírito Santo, se habita em nós o desejo agora de santidade e não de pecado. Então, meus irmãos, tudo será influenciado pelo Espírito Santo. Tem um estudo que estamos fazendo na quinta-feira em um museu, que tratávamos de um tema que dizia assim: a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Primeira coisa é a sua salvação.
A vontade, primeira coisa que Deus tem é a sua salvação. Você pode ver, tem pessoas aqui que às vezes dizem, não, vou entregar quarta-feira a Jesus, não, vou entregar hoje minha vida a Jesus, não, vou entregar quarta-feira que vem. E pela misericórdia do Senhor, o Senhor ainda não volta, ainda não voltou, essa pessoa ainda não partiu, e às vezes na outra quarta-feira Deus ainda dá a mesma oportunidade de estar aqui, ouvindo o Evangelho e recebendo de novo o convite. Ele não veio ainda, porque está aguardando ainda. Ele é longânimo, ele é paciente, e ele está aguardando o momento certo, e ele sabe qual é esse momento que essas pessoas irão se converter. Ele está aguardando ainda, algumas pessoas ainda se converterem. Primeira coisa, a vontade de Deus é que você seja salvo. Segunda coisa, a vontade de Deus é que você seja cheio do Espírito. E só tem uma forma de ser cheio do Espírito Santo, irmãos. É a gente ler a Bíblia. É a gente ler a palavra de Deus. A gente precisa ler a palavra de Deus. Muitas vezes a gente tem anos de igreja. Muitas vezes a gente é membro de igreja. Muitas vezes já fomos até batizados. Mas não estamos conhecendo, não estamos sabendo discernir os falsos profetas. Não estamos sabendo discernir o que Deus agrada e o que Deus reprova. Mas é porque uma falta de ler mais a Bíblia, ou para aqueles que não sabem ler, uma falta de ouvi-la mais. Precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então a vontade de Deus é que você seja salvo. A segunda coisa é que você seja cheio do Espírito Santo. A terceira coisa que Deus quer é que você se santifique. E eu achava interessante que esse estudo dizia 4 coisas. Não estou lembrado agora da quarta. Não, era que você seja submisso à palavra de Deus. E depois ele dizia, mas alguém pode dizer, qual é a vontade de Deus se eu for arrumar um namorado? Qual é a vontade de Deus se eu for casar? Qual é a vontade de Deus se eu for arrumar um emprego? Aí ele disse, olha, faça o que você quiser. E no mesmo texto o autor dizia, como assim fazer o que quiser? E ele complementava, é porque se você é um salvo, se você está cheio do Espírito, que é cheio da palavra, se você se submete à palavra, então você pode fazer o que quiser. Sabe por quê? Porque você não vai fazer tudo. O que você vai fazer agora vai ser sob a influência da vontade de Deus. Vai ser sob a influência do Espírito Santo. Seria contraditório. Você é salvo. Você é salvo. Você está cheio do Espírito, você conhece a palavra de Deus, você diz que se submete à palavra de Deus, mas seus frutos estão mostrando que você é uma árvore má, que você não é convertido. Então, irmãos, o novo nascimento é mesmo uma mudança radical. E o novo nascimento é uma experiência sinônima de conversão. Somos novas criaturas, em terceiro lugar. Porque dizer, o que significa dizer eu estou salvo? Primeiro, porque eu nasci na iniquidade e eu estava perdido. Então eu agora estou salvo. O que significa dizer eu estou salvo? Porque eu nasci de novo. Porque se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que dizer estou salvo? Porque agora eu sou uma nova criatura. É preciso entender que para que a conversão aconteça, antes Deus precisa implantar um princípio de vida espiritual dentro da pessoa, que chamamos de regeneração. Usando a própria analogia do nascimento, poderíamos dizer que existe um momento da implantação da vida, ou seja, da fecundação. E o momento dessa vida vinha a luz,
que é a conversão. Sem necessariamente um intervalo de 9 meses entre esses dois acontecimentos. Para uma criança nascer, a fecundação, né? E depois essa criança vem à luz. Ele está querendo dizer que o Senhor vai trabalhando em nossas vidas, vai implantando em nós a semente da sua palavra, e vai trabalhando até que chega o dia de isso vir à luz, nascer. É o momento de sermos nova criatura, nascermos do alto. E Jesus destacou a participação do Espírito Santo e da água no novo nascimento. Paulo também destacou estes dois elementos. Paulo disse o seguinte: pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, não foi por obras nossas, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Somos nova criatura. Paulo descreveu o estado dos cristãos antes de terem sido regenerados. Vimos nesse texto que ele diz que éramos o quê? Escravos de toda sorte de paixões. Então Deus atuou em nossas vidas, não levando em conta nossos pecados, mas exclusivamente sua misericórdia. E nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A salvação aconteceu quando o Espírito Santo purificou a pessoa dos pecados, regenerando e renovando. Todas essas expressões demonstram que a experiência da conversão é uma atuação poderosa de quem? Do Espírito Santo, que leva e regenera, que lava e regenera o pecador. Então, quando somos salvos, há uma purificação do pecado e há também a criação de uma nova natureza. Assim, a conversão, irmãos, nos perdoa e purifica do pecado original e cria em nós uma natureza inclinada agora para a santidade. Éramos inclinados para o pecado, para o mal. Mas agora, em Cristo Jesus, como nova criatura, somos inclinados para a santidade. Vale lembrar que isso não significa que nós nos tornaríamos incapazes de pecar. Ainda residem em nós alguns vestígios da velha natureza decaída, os quais continuarão fazendo luta contra o Espírito que habita em nós. Porém, o crente regenerado deixou de ser escravo do pecado, justamente porque recebeu essa nova natureza, que permanecendo no Espírito, tem condições de não satisfazer os desejos da carne. Paulo resume a experiência do novo nascimento com as seguintes palavras. Ele diz: e assim, se alguém está em Cristo, irmãos, ele é o quê? Nova criatura. As coisas antigas o quê? Já passaram, eis que se fizeram novas. Ele diz que para que alguém seja nova criatura, é preciso que esteja em Cristo. Para ser uma nova criatura, é preciso que esteja em Cristo. Esta é a maneira de Paulo definir a conversão. O ato de fé e arrependimento. O ato de entregar a vida a Jesus. Estar em Cristo é estar unido com Cristo. É quando Cristo, na pessoa do Espírito Santo, passa a habitar dentro do cristão. O ápice da vida cristã em sua própria experiência. Paulo descreveu do seguinte modo: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. João costumava também descrever essa experiência como o ato de ter Cristo. João disse: aquele que tem o Filho, tem o quê? A vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida.
A experiência da união com Cristo faz o crente ser uma nova criatura. Ou seja, um cidadão do céu. Um cidadão do mundo vindouro. E Paulo explica que isso significa ter rompido definitivamente com o passado e assumido pela novidade de vida. Quando Paulo diz que as coisas antigas já passaram, está dizendo que os pecados cometidos são perdoados e esquecidos, irmãos, diante de Deus. A Bíblia diz que o Senhor pega todos os nossos pecados quando a gente nasce de novo e são lançados no mar do esquecimento. Muitos cristãos têm um passado tenebroso que frequentemente tenta desestruturá-los. Mas à luz da palavra de Deus, irmãos, podem abandonar este passado, pois Deus já o abandonou. Paulo dizia: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão, prossigo para onde? Para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O passado de perseguidor que havia na vida de Paulo no presente já não assolava mais Paulo, pois Paulo sabia que Deus o havia perdoado. Se você está em Cristo, você é nova criatura, e se você é nova criatura, não deixe que os pecados do passado fiquem lhe atormentando. A Bíblia diz que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Experimentar essa novidade de vida todos os dias é o chamado cristão. É a vocação cristã. A experiência do novo nascimento faz com que a antiga vida deixe de importar. Agora, meus irmãos, há uma nova vida disponível a todos aqueles que se converteram. E esta nova vida tem um poder de quê? De renovação diária. Para que jamais se torne algo velho outra vez. A cada dia o cristão regenerado pode olhar para si mesmo e dizer: estou em Cristo. Sou um cidadão do mundo vindouro. Sou uma nova criatura. As coisas antigas passaram, tudo é novamente novo. Não somos pecadores lutando para sermos santos, mas somos santos que lutam para não pecar. O que significa dizer que estou salvo? Significa, em primeiro lugar, que eu estou salvo porque eu nasci na iniquidade. Eu estava afastado de Deus, longe de Deus, inimigo da cruz. Meus frutos não eram frutos bons. Estava sob influência maligna, sob influência do mundo. Era por natureza filho da desobediência, filho da ira de Deus e caminhando para a condenação eterna. Então eu sou salvo, porque eu nasci no pecado e estava perdido. Eu sou salvo. Em segundo lugar, porque eu nasci de novo. Não tem como você herdar a vida eterna, você ir morar no céu se você não nascer de novo. Você pode ter tudo, mas se você não nasceu de novo, eu posso dizer a você nesta noite: uma coisa lhe falta. E eu sou salvo, por último lugar, porque eu sou uma nova criatura. Amém, irmãos? Sou uma nova criatura. Portanto, irmãos, dizer que somos salvos significa dizer que estávamos irremediavelmente perdidos por causa da nossa natureza corrupta que já herdamos desde Adão. Mas, e glória a Deus por isso, que em Cristo fomos feitos novas criaturas. E agora somos orientados para a santidade e não mais para o pecado. Eu quero que você baixe sua cabeça para que a gente possa estar orando nesse momento.
Quem sabe você não seja um salvo, mas eu quero dizer a você que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus te convida nesta noite e te convida ao arrependimento, porque você já nasceu no pecado. Jesus te convida nesta noite porque você está debaixo da ira de Deus, sob uma influência que não é a influência de Deus. Você está afastado e longe de Deus, porque as suas iniquidades fazem separação entre você e Deus. Deus não ouve suas orações. Talvez você não seja um salvo, mas o Senhor nesta noite. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você nessa noite, você pode se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. E dizer a você que já fez essa decisão, ou a você que quer fazer nesta noite, que quando você fez essa decisão, você nasceu do alto. Não é mais nascido da carne. Você é nascido do alto. Você não está mais sob a influência do maligno. Você não está mais sob a inclinação da sua carne. Você não está mais sobre o poder de Satanás. A Bíblia diz que Deus é quem está lhe conduzindo, lhe guiando. Que em Cristo Jesus você está com Deus. O Espírito Santo habita dentro de você. A Bíblia diz que seu nome está escrito no livro da vida. E você não precisa se preocupar se alguém nesta noite pedir a tua alma. E se você já nasceu de novo, eu quero dizer a você que você é uma nova criatura. E talvez você não tenha percebido os seus frutos. Talvez seus frutos sejam frutos de desobedecer a pai e mãe. De mentir. Talvez seus frutos tenham sido frutos de não honrar seu pai e sua mãe. De não honrar seu casamento. Talvez seus frutos tenham sido frutos de amar mais as coisas, os relacionamentos, do que a Deus. Então eu quero orar com você nesta noite. E vamos fazer essa oração. Pai, queremos te apresentar, Senhor, todos os nossos irmãos aqui nessa noite, todos os presentes, Senhor, e te pedir, Senhor, que a gente venha viver, Senhor, o verdadeiro Evangelho, Senhor. Que a gente não venha viver apenas no que a gente fala, Senhor, mas em nossas atitudes. Nossas atitudes, aquilo que a gente compra, aquilo que a gente vende. As minhas atitudes como funcionário, as atitudes de A ou de B como patrão. Senhor, as atitudes de filho, as atitudes de pai, de mãe, de esposa, de esposo. As atitudes, ó Pai, de considerar os irmãos no ajuntamento. De sentir, Senhor, a dor dos necessitados, dos órfãos, das viúvas. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, porque a Tua palavra diz que somos sal e luz nesse mundo, ó Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor já nos tirou das trevas e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. Senhor, muitas vezes, Senhor, há aqueles, ó Pai, que querem ser crentes, que confessam, que diz que crê, Senhor. Mas, ó Senhor, seus frutos são frutos de árvores má. Repreende-os, ó Senhor, nesta noite. E nos ajuda, Senhor, a dar frutos bons. Porque se estamos em Cristo, somos nova criatura. Se estamos em Cristo, nascemos do alto. Se estamos em Cristo, devemos alimentar, Senhor, nosso espírito e não a nossa carne. Então ajuda, Senhor. Quem sabe aqueles, ó Pai, que já entenderam desde quarta-feira o seu estado de pecado, Senhor. Que já entenderam hoje o seu estado de pecado, Senhor, e ainda continua, Senhor, talvez como Nicodemos,
perguntando, Senhor, o que é nascer de novo, se é entrar de novo no ventre da sua mãe, como se estivesse relutando, como se estivesse achando que não precisa abandonar nada, achando que não precisa do Senhor, achando que já está perdoado. Ó Senhor, Teu Santo Espírito esteja convencendo essas pessoas do seu estado de pecado, Senhor. Senhor, precisamos, Senhor, fazer isso todos os dias da nossa vida. Não só hoje, Senhor, e sabemos que hoje também nesse culto de ceia, mas todos os dias da nossa vida. Precisamos nos policiar, nos examinar e ter uma vida cada vez mais que glorifique o Teu nome em tudo que formos fazer, Senhor. Glorificar o Teu nome no honrar pai e mãe. Glorificar o Teu nome, Senhor, no trabalho. Glorificar o Teu nome, Senhor, no casamento. Glorificar o Teu nome, Senhor, quando estivermos em algum lugar sozinhos. Devemos em tudo, Senhor, glorificar o Teu nome. Ó Senhor, a Tua palavra diz, Senhor, que aos falsos profetas, aos que diziam Senhor, Senhor, a Tua palavra diz que naquele grande dia, Senhor, o Senhor dirá aquelas palavras duras, severas, que não tem mais solução, que não tem mais chance. O Senhor dirá, apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci, ou não vos conheço. Senhor, que sejamos aprovados pelo Senhor. Que em tudo, Senhor, sejamos direcionados pelo Senhor. Seja, Senhor, na escola e em tudo, Senhor. Nos ajuda, te oramos, te pedimos, no nome de Jesus. Amém.